Olá, turma, tudo bem? Vamos à nossa aula, fazer uma aula bem curtinha, porque eu tô com alguns problemas aqui para poder fazer a gravação para vocês, tá bom? Família real no Brasil e a independência. Como nós vimos nas aulas anteriores, o processo da independência do Brasil não foi algo simples e fácil, porque nós tivemos diversos processos de revoluções que contribuíram para esse processo. Não foi chegar assim no momento como nós comemoramos o 7 de setembro, independência ou morte. Não foi assim. Nós tivemos a pressão, principalmente da Revolução da Conjuração Pernambucana, a Baiana, a Inconfidência Mineira e a Confederação do Equador, principalmente no norte e nordeste do país. Não vamos esquecer que o nordeste do país, devido ao ciclo da cana-de-açúcar, fez diversas revelações devido a insatisfações dos altos preços dos impostos pagos e a transferência da corte para o Brasil, que nós chamamos na nossa última aula da saída e do período dessa conjuração como fuga, né? Também trabalhamos numa parte que nós chegamos a conversar sobre isso, que o Brasil se tornou a casa da mãe Joana. Vamos recordar? Vou melhorar aqui a luz para vocês. Quando nós falamos da fuga da corte portuguesa para o Brasil, essa expressão acabou trazendo para a gente diversas transformações na conjuntura política do Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro. Essa transformação que aconteceu dentro do Brasil, no estado do Rio de Janeiro, se vocês recordaram, na nossa última aula nós tivemos a criação do Banco do Brasil, a Academia Brasileira de Belas Artes, a criação da imprensa e principalmente, não vamos esquecer disso, que nós trabalhamos um pouquinho a história de Petrópolis, como trabalhei com vocês na sala de aula, e nesse momento também nós temos a presença e a criação do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E falando dessa Revolução Pernambucana, vocês não podem esquecer o seguinte: principal fato dessa revolução, a ação extremamente violenta, como nós estudamos na Conjuração Baiana, Conjuração Pernambucana, que eu expliquei a vocês as principais ações de Duque de Caxias, Luiz Alves de Libe Silva, a coroa portuguesa, antes desse processo de independência, que começa daqui a pouco, na nossa próxima aula, no segundo reinado, já vai agir com extrema violência e repressão. É a principal característica que nós continuamos percebendo, que é uma raiz histórica, a atuação de violência e repressão contra aqueles que criticam e acabam, de maneira ou de outra, contestando o governo. A regência de Dom Pedro. Período regencial, não vamos pensar e continuar com aquele pensamento lá do 5º, 4º ano, que o grito da independência, a comemoração do 7 de setembro foi algo fácil. Não foi. Foi uma ação direta daqueles que sempre foram rotulados e considerados abolicionistas, revolucionários. A maneira como foi conduzido esse processo, assim como o processo da libertação da escravidão no Brasil, também não foi fácil. A coroa portuguesa, podemos dizer, ela foi pressionada a dar a independência do Brasil. Não vamos esquecer da doutrina que já existia nesse momento, América para os americanos, e o reconhecimento dos Estados Unidos pelo nosso processo de independência favoreceu ainda mais a essa ação. Não vamos esquecer também, turma, que nesse momento de grandes conturbações dentro do período que nós estamos estudando, nós não podemos esquecer que esse processo, essa situação, ela não foi alterada. Muitas coisas não foram alteradas. O Brasil ele alcançou a independência, mas tem um porém. A escravidão foi mantida, a aristocracia rural continuou com seus privilégios, e nós podemos dizer, em linhas gerais, foi independente no papel,
Comemoramos o feriado de 7 de setembro, mas por muitos e muitos momentos, essa independência não aconteceu nas vias de fato. Isso na visão de uma história crítica, deixa bem claro isso, na visão de uma história crítica. Se você pegar outros livros, outras fontes de pesquisa, vai continuar contando a mesma história. Ah, houve a independência, mas se você olhar uma história crítica, você vai permanecer que ela aconteceu no papel e continuou tudo da mesma forma. Outro aspecto que favoreceu esse processo foram as constantes lutas do Nordeste, Grão-Pará, Conjuração Baiana, os iluministas. Na Bahia, principalmente, nós tivemos revoluções que lutavam por esse fim, pelo fim da escravidão, mas ela foi mantida. Então, esses caráteres separatistas ocorreram no Brasil, mas, podemos dizer, as tropas sempre atuando de violência, favoreceu aquilo que uma minoria queria. Ao 7 de setembro, a história do Dia do Fico, que nós conhecemos desde a 4ª série, o 5º ano, podemos dizer assim, na nossa atualidade, favoreceu uma minoria, mas a maioria, principalmente do Nordeste, continuou completamente prejudicada com esse processo do nosso 7 de setembro, ok? E com esta mesma política, Dom Pedro fica e dá o início do período que nós conhecemos na história do Brasil como primeiro reinado. Esse primeiro reinado, que marca a principal característica dele, é a formação da imposição da Constituição de 1824. Para ter esse reconhecimento de, podemos dizer assim, entre aspas, independência, era necessário a formação, a elaboração da primeira Constituição. A Constituição, vocês devem saber, nós sabemos, é a carta magna de um país, é o maior documento de um país. E nós dizemos, como nós trabalhamos em sociologia, que a Constituição Brasileira de 1824, como trabalhei com vocês ano passado em sociologia, a grande frase de Lima Barreto, ela não foi democrática, ela não foi discutida, ela foi imposta. Imposta por quê? Por isso que nós utilizamos a palavra, que a primeira Constituição ela foi outorgada. E por ser considerada outorgada, professora, o que significa outorgada? Imposta, imposta. Aí recordamos mais uma vez, eu sempre vou focar, fazer o vai e volta com vocês, vai e volta. Filosofia, sociologia e história. Nesse vai e volta, vamos recordar a frase de Lima Barreto. O Brasil não tem povo, o Brasil tem público. O povo é aquele que participa ativamente das decisões e discussões políticas do Brasil, do seu país. E nós continuamos, desde 1824, tendo público. O público é aquele que senta, simplesmente o quê? Assiste. Sentamos na nossa sala, assistimos um filme, assistimos uma série, assistimos novela. Então, participamos ativamente. E é a partir disso daí que nasce o poder moderador. Nós temos executivo, legislativo e o judiciário. E acima de todos eles, a imposição do imperador era o poder moderador. Graças a Deus, no dia de hoje, é cômico, mas é real, nós não temos o poder moderador. Por quê? O poder moderador, ele colocava a figura do imperador acima de outros poderes, acima de todos os poderes. E a visão do maior poder moderador, a primeira ação foi o quê? O primeiro ato dele, elaborar a primeira Constituição do país. Então, a história diz que ele vai escolher homens da sua confiança, lógico, ele não vai contar com a participação do povo. Ele escolhe homens da sua confiança, podemos colocar de maneira bem cômica os seus amiguinhos, lógico, e esses amiguinhos, podemos dizer de maneira bem simples, entrega a ele o primeiro documento do país. Como não, algumas ações, alguns decretos, podemos utilizar a linguagem de hoje, não era do seu agrado, o que ele faz? Ele deleta e impõe aquilo que ele quer. Por isso que nós dizemos que a nossa Constituição ela foi outorgada. Significa o quê? Que ela foi imposta. O que tinha que valer nela era a vontade do imperador. Essa Constituição acabou sendo apelidada de Constituição
da mandioca. Se você pegar, ó, lá na apostila, tô com a apostila aqui, ó, vocês, ó, nossa apostila, tá? Se você for pegar na nossa apostila, vai dizer assim, que a base dessa Constituição, ela foi o quê? O voto censitário. Lembra do voto censitário? O voto censitário vai nos acompanhar até o final desse bimestre. Podemos dizer assim, só votava homens católicos, alfabetizados, com mais de 21 anos. Aí se eu perguntar aí na nossa sala de aula, se nós estivéssemos vivendo a Constituição hoje, quais dos nossos meninos iriam participar? Todos têm 21 anos? Não. Todos são alfabetizados? São. Mas são católicos? Aí fica a enquete para vocês. Me respondam no nosso próximo bate-papo. Será que todos participariam dessa Constituição? Todos iriam votar, se enquadrar nisso daí? Eu creio que não. Alfabetizados são, mas não têm mais de 21 anos. E a religião? Por isso que começou a discussão no Brasil da liberdade religiosa. Algo que nós temos essa discussão de 1824, hein? Preste atenção. De 1824 até os dias de hoje, nós discutimos a liberdade religiosa no nosso país. Bora lá? Vira a apostila, por favor, vira a páginazinha aí, vamos lá para a página 493. Reconhecimento externo na nossa independência. Vamos lá? Decretamos 7 de setembro, independência ou morte. Após esse período, passo a passo, Constituição de 1824, o voto censitário. E não esqueça, a partir do momento que eu faço o voto censitário, é a minoria mesmo que vai votar. A minoria é o poder nas mãos de poucos. Se hoje nós temos ainda um grande índice de analfabetos, imagine 1824. Se eu separo somente os homens, as meninas, ó, meninas, tchau, vocês estão excluídas, vocês não votam. E o aspecto que eu falei, o aspecto principal em religiosidade. Só votavam os homens católicos. A partir desse momento, nós podemos concluir, para uma nossa futura avaliação, que a exclusão já começava a partir daí. Vamos lá? Reconhecimento da nossa independência? Retornando, vamos pegar agora na apostila, página 479, Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana é fácil para vocês entenderem. É a revolução feita no Nordeste do país, simplesmente, primeiro fato, altas taxas de impostos devido ao alto preço da cana-de-açúcar. Se o Nordeste, principalmente Pernambuco, era o maior produtor da cana-de-açúcar, lembra da explicação do açúcar extraído no Brasil? Fez sucesso na Europa, porque a Europa só conhecia a açúcar extraída da cana-de-açúcar? Não. A Europa só conhecia o açúcar extraído da beterraba. Se o Pernambuco era o maior produtor dessa cana-de-açúcar, por que nós pagamos altíssimos impostos em relação a isso? Derrama, captação e o quinto, os principais três, que nós chamamos, no caso, no período de tributações. Então, influenciado pelos ideais iluministas e por alguns revolucionários, essa revolução foi feita por quê? Para que o próprio Nordeste no país suspendesse as altas taxas de impostos, garantisse a liberdade de imprensa e principalmente a liberdade religiosa, que já nesta época era uma das principais contestações do povo do Brasil.